Oi pessoal, tudo bem? Com esse vídeo eu gostaria de fazer o anúncio do mini curso desse fim de semana aqui no meu canal no YouTube, tá? Cujo tema vai ser Deus como agente de cura e o subtítulo Psicologia e Espiritualidade na Clínica Junguiana, tá? Bom, eu tô com a intenção de fazer um mini curso por semana aqui no YouTube, com um vídeo de anúncio, de apresentação e mais 4 aulas, ou seja, são 5 vídeos ao todo. Tá? E esse mini curso sempre sobre um ponto da clínica junguiana, tá? Um ponto de especial interesse da clínica junguiana. Na semana passada, eu fiz um vídeo sobre como aplicar o método de Jung à clínica junguiana. E como eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, porque acham Jung muito complexo, e é, né? Porque acham Jung muito difícil, e é, porque acham que Jung fala de muita coisa, e fala, né? De antropologia, de psicologia, de mitologia, né? É, de religião, né? De tantos assuntos interessantes. Eu resolvi, sabendo que existe até hoje uma tentativa de ver na obra do Jung, na psicologia do Jung, na clínica do Jung, uma aliança com a religião, ou seja, uma espécie de acordo entre a ciência e a religião, ou pelo menos uma abertura para temas de espiritualidade. A gente ouve muito dizer, Jung valorizava a espiritualidade. Sim, mas o que significa a espiritualidade na obra de Jung? E principalmente, o que significa a espiritualidade na clínica? Como é que a gente observa isso na clínica? Tá? Jung valorizava muito temas sobre a divindade, sobre Deus, né? Eu li um artigo que diz que Jung, na sua obra, faz cerca de 6.000 citações a Deus, né? São 6.000 citações que Jung faz a Deus. Mas quando Jung fala de Deus, do que é que Jung está falando? Hã? Qual é a fenomenologia de Deus na clínica? Eu costumo sempre dizer que meus pacientes estão muito próximos da cura quando começa a se manifestar uma fenomenologia empírica do si mesmo na clínica. O que significa isso? Ah? O que significa cura na clínica? Bom, eu sempre digo aos meus pacientes que o psicólogo não cura ninguém. Quem cura é Deus. E como é que o psicólogo pode falar isso para o paciente se não é tarefa do psicólogo falar em Deus na clínica? Se até, né, o órgão que nos regulamenta, né, o Conselho de Psicologia, ele aconselha e até de certo modo proíbe, né, que nós tenhamos símbolos religiosos no nosso espaço terapêutico, porque isso pode de repente agredir a subjetividade daquele que vem aqui se atender conosco, porque pode ser um ateu, por exemplo. Ou eu posso ter uma Virgem Maria aqui, uma imagem Nossa Senhora, e ver uma pessoa de alma cristã, mas de uma religiosidade reformada, ou seja, um protestante, tá? Que não se identifica com o culto a Maria. E claro que eu não tenho nenhum objeto religioso no meu espaço terapêutico, né? Mas o que significa esses símbolos na religião? Né? E o que significa dizer que Deus cura? O que significa dizer que Deus é agente de cura? Bom, Deus, agente de cura, é uma expressão que o próprio Jung utiliza na vida simbólica. E quando eu digo aos meus pacientes que o psicólogo não cura ninguém, quem cura é Deus, meus pacientes vão compreender a partir dos seus próprios sonhos, a partir da imaginação ativa, a partir das visões que eles trazem da fantasia criativa para a clínica, que o que cura na clínica é a manifestação da imagem arquetípica, a manifestação da imagem primordial. Tá?
E Deus, então, seria aquela imagem primordial, aquela imagem arquetípica que, quando se manifesta a partir do inconsciente coletivo, consegue reunir em si a maior quantidade de libido, a maior quantidade de energia psíquica. Tá? É aquela imagem profundamente transformadora, objetiva, ou seja, independe da nossa vontade, luminosa, que tem na sua dimensão arquetípica a sua tradução objetiva e transformadora, é aquela imagem que nos faz ressignificar a nossa vida, ressignificar a nossa existência. Deus é a maior quantidade de libido que uma imagem pode trazer quando ela se manifesta a partir do inconsciente, tentando uma relação, tentando um diálogo com o eu, né? Comigo, com você. Tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre teologia, a relação da psicologia com a teologia. Existe o argumento de Santo Agostinho, o argumento cosmológico, que eu vou citar. Existe o argumento tomista, né, as 5 vias. Existe o argumento de Santo Anselmo, que é o primeiro grande argumento para provar a existência de Deus, se bem que Jung afirmou ser impossível para a psicologia empírica provar, do ponto de vista físico-material, a existência de Deus, mas que é possível para a psicologia catalogar, pesquisar a imagem de Deus nas diferentes culturas, e a gente percebe que até a antropologia vai dar esse reforço, que não existe cultura em que não haja nenhuma imagem de Deus, nenhum símbolo de Deus. Não existe uma cultura ateia, não existe um povo ateu. A religião, para Jung, é algo instintivo. É tão instintivo quanto as abelhas fazerem a sua colmeia, ou quanto as formiguinhas fazerem o seu formigueiro. É algo que parte de um movimento instintual, né? Como diriam os psicanalistas, de uma pulsão, aquilo que impulsiona o sujeito à existência, aquilo que arremessa o sujeito na existência, com um passo além que o Jung vai dar em relação à psicanálise, de que a espiritualização do instinto, ou seja, o encontro do instinto da natureza com a cultura, vai produzir a imagem arquetípica para que o próprio instinto possa se auto-observar, para que o próprio instinto possa se enxergar. Então, a produção de arquétipos que falam de Deus, que falam da divindade, com a maior carga de libido, de emoção, de afeto que o ser humano pode alcançar, é o que nós chamamos de Deus na clínica junguiana. E quando essa imagem se manifesta objetivamente, se manifesta com um grande poder de cura, ou seja, com um grande poder de transformação. Por meio de alguns casos clínicos, nós vamos comentar, né, esse poder de transformação, e vamos dar alguns elementos para que a gente possa pensar e acolher esse fenômeno de Deus, essa fenomenologia empírica do si mesmo, do self, aqui na clínica e na clínica junguiana como um todo. Jung, quando fala de Deus, ele não está falando de um ente metafísico, ele não está falando de um ser em si mesmo. Ele está falando de um ser que se manifesta a psique humana e que trabalha criativamente a psique humana, que se manifesta criativamente na alma humana. Ele está falando de um Deus criador, criador da alma humana em sentido psicológico. Pode parecer um tanto difícil distinguir o Deus da psicologia, o Deus tal qual a psicologia estuda, com o Deus tal qual a religião estuda. Mas quando a gente fala em Deus, a gente não está falando do Deus do cristão, do Deus do Islã, né? Do Deus judaico, do Deus do mitraísmo, dos deuses hindus. A gente não está falando, né, desses deuses. Nós estamos falando de representações psicológicas da imagem de Deus que existe na alma, ou seja, de um self, de um selbst, que regula todo o processo psicológico. Tá? Não é um fator metafísico anterior à existência, mas sim a própria existência, o próprio processo de cura inserido
na existência. Para isso, a gente pode conversar um pouco sobre psicologia da religião, a gente pode conversar um pouco sobre a vida simbólica, na verdade, muito sobre a vida simbólica, porque esse mini curso é basicamente extraído desse volume. A gente pode conversar um pouco sobre, de passagem, né, sobre a interpretação psicológica do dogma da Trindade. A gente pode conversar um pouco sobre o símbolo da transformação na mesa, com certeza vamos conversar sobre esse tema no mini curso. Psicologia da religião oriental, algumas coisas. E resposta a Jó, algum ponto que a gente possa ajudar para esclarecer a questão do sofrimento humano. Não é um mini curso sobre religião, não é um mini curso sobre teologia, não é um mini curso nem sequer sobre psicologia da religião. É um mini curso sobre espiritualidade compreendida como a relação que a gente tem com o self, com o si mesmo, e como essa relação nos cura. É um acordar para o self, é um acordar para o si mesmo, e quais são os processos psicológicos que se desencadeiam dessa relação. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu aguardo vocês aqui na clínica, virtualmente, né, para o minicurso Deus como agente de cura, psicologia e espiritualidade na obra de Jung e na clínica de Jung. Tá bom? É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais.